Olá, vamos iniciar hoje o nosso quarto vídeo falando sobre por que formar discípulos. E hoje eu quero falar com vocês o que é discípulo. Vamos pegar o que é discípulo e vamos destrinchar esse conceito para que nós entendamos e viemos a entender o que é ser discípulo. Amém? E o que é ser um discípulo e formar um discípulo. Amém? No dicionário, o que significa discípulo? Significa quem recebe disciplina ou instrução de outra pessoa, aluno, quem segue as ideias ou imita os exemplos de outro. Se a gente for ver a palavra discípulo, traduzida do hebraico, fala aquele que está sendo construído, aquele que está sendo construído. Quando nós traduzimos do grego a palavra discípulo, nós vemos que significa aluno, alguém que está sendo ensinado. Então, qual que é o conceito? O conceito é ensinar. O verbo ensinar é indicar, apontar, direcionar, fazer um sinal. Eu sinalizo qual o caminho, eu sinalizo o que fazer, aonde andar. Amém? O significado de ensinar é repassar os ensinamentos sobre algo, doutrinar, lecionar, transmitir experiência na prática, instruir alguém sobre algo. Então nós vemos que isso se aplica ao que Jesus ele fez com os discípulos. Nós vemos que Jesus ele ensinou os discípulos a dar continuidade ao trabalho dele. Então nós temos essa ideia que foi nos passada na Bíblia, Jesus ele começou a trajetória dele e durante a trajetória, ele desde o princípio, o que ele fez? Nós vemos que Jesus ele iniciou o ministério dele, ele já estava com 30 anos e o ministério dele durou 3 anos e meio, se eu não me engano, se não estiver falhando aí alguma coisa. Mas durante a caminhada dele no ministério, ele entendeu que tinha que dar continuidade ao trabalho que ele estava fazendo. Então, ele começou o trabalho dele ali, já chamando os discípulos. Na verdade, Deus ele é tão maravilhoso, que quando 2 deles já andavam com João, João Batista. Então, ali a gente vê que no início, quando João Batista batiza Jesus e apresenta para esses discípulos que andavam com João Batista, Jesus, eles já ali viram Cristo, falou, nós achamos o Cristo, o Cristo a quem João já pregava, João já falava, que João preparou o caminho para Jesus. E ali, então, eles logo imediatamente correram para andar com Cristo. E outros ele chamou, ele veio, chamou e disse, vem, larga tudo e vamos comigo. E esses discípulos aceitaram o chamado de Cristo, Jesus, e foram com ele. E ali eles foram sendo ensinados, da maneira que a gente vê aqui a tradução da palavra discípulo. Eles foram ensinados, foram instruídos, foram demonstrados para eles como eles deveriam se comportar, como faria, como operaria nos dons, como pregaria a mensagem do reino, como manifestaria o reino de Deus aqui na terra. Então, durante esses anos que Jesus ele cumpriu o ministério dele, nós vemos que o tempo todo ele formou discípulos. Então, hoje nós temos um pouquinho de dificuldade de usarmos o exemplo de Jesus, independente de qual ministério a gente esteja, nós
vemos ali que na palavra fala dos 5 dons ministeriais, né? Existem 5 ministérios: o ministério apostólico, o ministério profético, o ministério de mestre, o ministério pastoral e o evangelista. Não sei se eu falei na ordem certa, mas independente da ordem que a Bíblia fala, esses são os 5 dons ministeriais. E nós vemos que independente de qual ministério você esteja, é necessário que se faça discípulos para dar continuidade ao trabalho que você está fazendo, entende? Porque se você não formar pessoas que vão dar continuidade a esse trabalho, como é que vai fazer? Como é que vai ficar, né? Vai parar em você? Acabou? Não vai dar continuidade? Né? Se todos pensar assim, o evangelho não se propaga aonde precisa ser manifestado. Nós precisamos dos ministérios. Por quê? Porque se falta algum ministério, há uma deficiência no corpo. E nós precisamos nos manifestar. Nós precisamos. Então nós vemos isso. E aqui a gente vê, vou ler com vocês, em João 13, no versículo 15 e 16, diz o seguinte: porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façai vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. E Jesus o tempo todo foi servo. Estava a serviço do reino do Pai. Ele manifestou a mente do Pai, os sonhos do Pai, o desejo do Pai, o plano perfeito que o Pai, desde a fundação do mundo, já tinha projetado. Jesus, ele manifestou o reino de Deus Pai, sendo servo, estando a serviço. Hora nenhuma ele usurpou ser como Deus, mas não, ele serviu. Então, aqui no verso 20 de João 13 também, nós vemos que no versículo 20 diz o seguinte: na verdade vos digo, se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim. E quem não recebe a mim, quem me recebe, vou voltar aqui. Na verdade vos digo, se alguém receber o que eu enviar, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe a quem me enviou. Aqui ele está falando que aquele que recebe Jesus, recebe Deus Pai, que é aquele que enviou ele para manifestar o reino aqui na terra. Então, todas as vezes que nós manifestamos Jesus na terra e que as pessoas recebem Jesus, elas recebem o próprio Deus Pai. Então, nós entendemos hoje o quão é importante nós continuarmos o trabalho de Jesus. Nós somos discípulos de Jesus, entenda isso. Os primeiros discípulos ali, eles vieram, manifestaram, dali fizeram discípulos e veio outros discípulos, que veio de outros discípulos e que veio de outros discípulos e que chegaram a nós, entende? E nós precisamos também que não parem em nós, mas que nós também formemos discípulos para que o reino de Deus continue sendo manifesto na terra até que Jesus venha. Nós sabemos que o tempo está encurtando, nós percebemos que os dias eles estão a cada dia sendo mais estreitos, os anos estão passando rápido, os sinais estão aí, a palavra de Deus tem que ser cumprida e tem sido cegado o entendimento das pessoas. As pessoas estão vivendo um tempo onde eu estava agora mesmo, eu lendo uma palavra que o Senhor me deu antes de gravar esse vídeo, e eu falei: Senhor, mas Pai, eu vou até fazer a oração da manhã sobre esse salmo que Deus me deu, e eu fiquei pensando como que o ser humano realmente está vivendo isso. Você vê esse salmo escrito antes de Jesus, e tá tão atual que a gente fala: meu Deus, parece que foi escrito
palavra de Deus, ela é atual, gente. A palavra de Deus, ela não é um livro qualquer que foi escrito lá, sei lá, em 1900 e bolinha. Não, ela é atual. Ela nunca foi tão atual como tem sido nesses dias. Então, o ser humano, ele está amante de si mesmo, ele busca se auto-beneficiar o tempo todo, o orgulho entrou no coração dele, tem feito ele chega num ponto, o ser humano ele tá tão soberbo, que ele chega no ponto de pensar que toda a riqueza que ele conquista, ele vai levar no túmulo. Ele vê pessoas morrer, ele enterra pessoas, ele vê doença, ele vê catástrofe, ele vê enfermidade, tem tanta coisa aí mostrando para ele, provando para ele que ele não tem controle de nada e que ele não vai levar nada dessa terra. E mesmo assim, ele continua com a soberba. Então, você vê, Deus o tempo todo está nos sinalizando, olha o que você tem feito com a sua vida. Olha o que você está fazendo. Você tem que entender que não existe só essa vida aqui na terra. Você não vai levar os tijolos que você construiu aqui na terra. Nem é seu. Entenda, nem é seu. Não é seu. Então ele está sempre o tempo todo trazendo nós a reflexão. Então entenda, o ministério não é seu. Deus te deu para você administrar com excelência, com cuidado e com zelo. E hoje ele te chama a atenção, nos chama a atenção que o que ele te deu não é seu. O que ele te deu é para que você faça discípulos. Faça discípulos e ensine os seus discípulos a fazerem discípulos, para que não pare em você, não crie uma codependência, pessoas dependam de você para fazer alguma coisa. As pessoas precisam de Deus, precisam aprender a ser dependentes do Pai, a serem dependentes do Espírito Santo e não de você. Entenda isso. Entenda, hoje o Senhor chama a sua atenção para isso. Desperta, acorde, entenda isso. Vamos orar. Pai, Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, eu te peço perdão, Senhor, pelos meus pecados, pelas minhas falhas, Pai. Eu venho hoje clamar, Senhor, para que o Senhor nos cubra com o teu sangue. Que o Senhor envie os teus anjos em nosso favor, que o Senhor renova as nossas forças, Pai. A tua graça nos basta e o teu poder nos aperfeiçoa na nossa fraqueza. Tu és aquele que vive e reinas, Papai. Tu és a resplandecente estrela da manhã. Pai, nós vemos hoje diante de Ti, vemos Te pedir perdão por tanto egoísmo, por tanto orgulho, por tanta soberba, Pai. Nós sabemos, Paizinho, que Tu és grande, que Tu estás no controle, Pai, que Tu és dono de tudo, nós somos apenas mordomos no Teu reino. Pai, nos ensina a ser servo como Cristo Jesus nos ensinou e nos deu esse exemplo. Pai, nos ensina, Senhor, a sermos humildes, manso, Pai. Nos ensina, Senhor, a nos aquebrantar diante de Ti e somente Te honrar. Pai, nós Te pedimos, Senhor, abre os olhos do nosso entendimento para aquilo que nós não estamos vendo, Pai. Entra nas nossas vidas, toma o controle. Nos ensina, Senhor, a sermos discípulos. Sim, nos ensina a formar discípulos, Pai. Nos ensina a deixar legado. Nos ensina, Senhor, a fazer as pessoas caminharem olhando somente para Ti, Deus. Sim, Paizinho, nós não queremos criar dependência de ninguém a nós. Nós queremos que as pessoas tenham autonomia de Te buscar, Pai. Queremos que essas pessoas tenham autonomia de Te clamar, de orar, de falar contigo, Pai. De criar uma intimidade com o Senhor, Pai. Nós desejamos, Senhor, nos ensina. Pai, nos ensina. Tu és o grande eu sou. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu és o Rei dos Reis. Tu és o Senhor dos Senhores. Eu te amo, eu te adoro, eu te exalto. Bendito seja o teu nome. Bendito seja o teu nome. Bendito seja o nome do Senhor que vive e reinas. Vamos curtir,
curta, compartilhe, envie essa mensagem para outras pessoas. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado nesse dia. Amém? Seja fortalecido, seja renovado nessa hora. Amém? Até o próximo e último vídeo falando por que formar discípulos.